Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje, aula 9. Hoje a gente conversa sobre um outro tipo de cálculo aí da quantidade de calor. Nas últimas duas aulas a gente vinha falando, né, sobre cálculos de quantidade de calor. Mas hoje eu queria lembrar um pouquinho aquela definição de calor que a gente conversou nas primeiras aulas, né? Para poder partir daí, ó. O calor é energia em trânsito, né, que passa de um corpo para outro, mudando a temperatura ou o estado físico desse corpo, né? Então, dessa definição, a gente tinha falado algumas coisas já, o fato do calor, né, só ser chamado dessa forma de calor quando a energia está passando de um corpo para o outro, né? Então, a energia tem que estar em trânsito, tem que haver diferença de temperatura entre os corpos para haver a passagem do calor e tal. Agora, a gente conversou muito nas últimas aulas sobre a mudança da temperatura, né? Esse primeiro efeito da transferência de calor, né? Então, o calor é recebido ou é perdido e há uma mudança na temperatura. Mas nós vimos também, principalmente naquela parte de escalas termométricas, que em algumas situações o calor passa para o corpo e não há mudança da temperatura, né? Então, que situação que é essa? Quando está acontecendo a mudança de estado físico, né? Então, se eu tenho um pedacinho de gelo que está a 0 grau, lembra disso? Então, a gente tinha lá um recipiente, dentro do recipiente eu tinha uns cubinhos de gelo, por exemplo, né? E esses cubinhos de gelo estavam a 0 grau. Você começa a fornecer calor aqui, só que esse calor não vai alterar. Se a gente deixar um termômetro aqui, por exemplo, né? A gente vai perceber que o termômetro estava marcando 0 e eu vou começar a fornecer calor e a temperatura não vai modificar aqui enquanto ele estiver derretendo, né? Então a 0 grau ele começa a derreter, começa a formar as primeiras gotinhas de água. Enquanto tiver gotinhas de água aqui, né? Enquanto tiver uma lasquinha de gelo sólido ainda nesse recipiente, então vai começar a derreter, vai encher de água aqui e tal. Mas enquanto tiver pedacinho de gelo sólido ainda, não acabou de acontecer a mudança de estado, a temperatura não mexe, né? Então esse calor aqui, ele vai estar entrando no corpo, mas não vai estar sendo percebido, né? Então esse calor que entra no corpo, mas não é detectado por um termômetro, então que não se percebe, né? É chamado de calor latente. Então, o que significa latente, né? Uma coisa que é latente é uma coisa que não apareceu ainda, que está escondida, né? Quando a gente tem um talento, por exemplo, e não mostrou esse talento, né? Então a gente tem um talento latente, ele pode aparecer num determinado momento, mas ainda não apareceu, né? Então o calor latente é isso, é o calor que não está sendo percebido. Para a gente poder diferenciar daquele calor que a gente já vinha calculando, né, que fazia mudar a temperatura do corpo, a gente vai passar a chamar aquele outro calor de calor sensível. E aí é possível então fazer um esqueminha. Vamos escrever aqui, ó, a quantidade de calor que eu vou calcular, né, a quantidade Q de calor que eu estava calculando, ela pode ser então de dois tipos, né? Se essa quantidade de calor é responsável por mudar, né, quando ela muda a temperatura, é uma quantidade de calor que eu vou chamar de calor sensível. E a gente já sabia calcular, então, quando há mudança de temperatura, a quantidade de calor é mc ΔT. Então perceba que o calor sensível, o calor que faz mudar a temperatura, ó, então vai entrar aqui a mudança de temperatura, calculado dessa forma. Então isso a gente já sabia fazer. Então a novidade de hoje é uma quantidade de calor que entra no corpo e que muda o estado, né? O estado físico do corpo, né? Que ficou meio separado aqui. O estado físico do corpo, né? Então essa quantidade de calor que muda o estado físico, nós vamos chamar de calor latente. Só que esse calor latente ele não pode ser calculado por essa mesma relação de calor sensível. Por que não?
Porque se eu tentasse fazer isso aqui, calcular esse calor, eu não ia ter, não, eu poderia colocar a massa, o calor específico, mas quando eu chegasse na variação da temperatura, eu não tenho variação da temperatura. Então o calor latente, a característica dele é exatamente essa, é um calor que entra no corpo, mas que não varia a temperatura do corpo. Então se não tiver variação, se eu colocar um zero aqui e multiplicar, a quantidade vai parecer que é zero, né? Vai parecer que não está entrando calor no corpo, e não é isso que está acontecendo. Então vou precisar agora, aqui esse calor então a gente passa a chamar de sensível, e vou precisar de uma relação para calcular o calor latente do corpo. E aí entra uma ideia que é a seguinte, ó. Cada corpo, cada material precisa de uma quantidade específica, né, de calor para mudar o estado físico, tá? Então, eu vou dar o exemplo da água para vocês, ó. A água, né, ela vai precisar, ó, de uma quantidade, então, o calor latente, nós vamos chamar de L maiúsculo. Para derreter o pedacinho de gelo, vamos chamar de latente de fusão. O calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Isso é um número de tabela, então cada material tem o seu. E o que significa dizer que a água tem um latente de fusão de 80 calorias por grama? Significa dizer que para pegar cada grama de água e derreter, eu preciso de 80 calorias. Né? Então, se eu tiver como fornecer, né, 80 calorias para 1 grama de água, uma lasquinha de gelo, né, eu consigo derreter. Né? Então, o latente de fusão seria isso: o tanto de calor que eu preciso fornecer para cada grama para fazer ele mudar de estado. Né? Agora, o problema é o seguinte: quando eu faço esse cálculo de calor latente, a maioria das vezes eu não estou trabalhando com 1 grama. Né? Então eu não vou pensar que eu preciso de 80 calorias só para poder fazer o que eu quero fazer, né? Para poder derreter, por exemplo, um pedaço de gelo. Né? Então como é que seria a minha conta? Eu precisaria pensar em quanto que eu preciso para cada grama, mas eu teria que saber também quantos gramas eu tenho no meu pedaço de gelo, né? Para poder determinar quanto de calor que eu quero colocar nele para ele se transformar, né? Para ele mudar de estado. Então a ideia é pegar o latente de fusão e multiplicar por uma quantidade que seria a quantidade de gramas, né, que esse corpo tem. Essa quantidade de gramas a gente chama de massa. Então a nossa conta seria ml. Né? Essa seria a nossa novidade de hoje aí. A conta do calor latente é ml. Significa que se eu tiver um pedacinho de um cubinho de gelo, né, que tenha lá 50 gramas, por exemplo, né, e eu quiser saber o quanto de calor que eu preciso para derreter esse cubinho de gelo, basta eu saber que eu preciso de 80 calorias para derreter cada grama, então aqui teria que pôr 80, e teria que pensar que são 50 gramas, então eu faria 50 vezes 80, né? Faço a multiplicação e acho a quantidade de calorias que eu preciso para derreter todo o pedaço de gelo. Né? Essa seria a nossa continha, nós já vamos fazer um exemplo. Só continuando aqui o caso da água, né? O latente de fusão dela é 80 calorias por grama. Então, como é que seria o latente de solidificação? Solidificação é o processo contrário da fusão, né? Então eu tenho a água, botei a água na forminha de casa lá, enchi a forminha, botei no congelador e quero que congele. Então, quanto de calor agora eu vou ter que tirar da água para que ela congele, né? Então, se para derreter o gelo eu preciso pôr 80 calorias, para congelar eu tenho que tirar 80 calorias. Né? Então, quando eu retiro 80 calorias de cada grama, congela esse grama de água aí. Né? Então, mesma coisa, eu poderia calcular a quantidade de calor aqui que eu precisei para congelar a minha forminha lá inteira, né, de água. Só que daí eu não fui colocar calorias, eu fui retirar calorias. Né? Eu coloco no congelador, eu vou retirar calorias da água. Mas eu poderia fazer a conta também, né? Fazendo lá a massa da água que foi colocada na forminha vezes menos 80. Né? Teria um valor negativo que mostraria aí a quantidade de calor que foi necessária para solidificar.
Continuando aqui esse mesmo caso da água, né? Se eu quisesse, por exemplo, ferver a água, né? Colocar ela para entrar em ebulição, então o latente de ebulição da água, ou de vaporização, vamos chamar de vaporização, o latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama, né? 540 calorias por grama. Veja que eu preciso de 540 calorias para pegar cada grama que está no estado líquido e fazer virar vapor. Então, quando eu coloco, por exemplo, a roupa para secar no varal, né? E quero que ela seque, o que é secar a roupa, né? É fazer o líquido que está ali, né, virar vapor, sair da roupa ali. Cada gotinha, cada grama de água que tem na roupa vai precisar de 500 calorias para poder virar vapor e sair da roupa. Né? Se eu tiver 100 gramas de água, vou precisar de 100 vezes esse tanto aqui de calorias para poder virar vapor e assim sucessivamente. Tudo bem? E o caso contrário também da vaporização, né? A condensação, o latente de condensação, que seria de pegar a água no estado de vapor, né, e fazer voltar a ser líquido, caso, por exemplo, das nuvens, né, que estão no estado de vapor, e aí dá uma esfriadinha na nuvem lá, e ela condensa e cai na forma de chuva, né? Então eu precisaria de menos 540 calorias para que cada grama que está lá na nuvem lá, né, cada grama de vapor que está lá na nuvem se condense, vire líquido e caia. Né? Ah, mas uma nuvem não tem só 1 grama de água no estado de vapor, tem muitos gramas. Né? Então o cálculo da quantidade de calor latente seria toda a massa da nuvem lá, a quantidade de gramas que tem lá, vezes o latente de condensação, menos 540. Teria uma quantidade bem grande de calor que teria que ser retirado, né, para ela se transformar em água líquida. Essa que é a ideia de hoje. Os nossos exercícios dessa aula são bem simples, temos só 3 exercícios bem simples, que é para poder entender essa ideia do calor latente. Nas próximas aulas a gente vai juntar essas duas ideias, né? Calor sensível e calor latente nos exercícios, tá? Eu queria mostrar um exemplo rapidinho sobre o calor latente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha num exemplo. Bom, então vamos lá, esse é o nosso exemplo aí. Um bloco de gelo tem uma massa de 600 gramas, encontra-se a 0 graus, e eu quero determinar a quantidade de calor que eu preciso, né, para que essa massa de gelo se transforme totalmente em água a 0 graus. Primeira coisa importante da gente perceber é que se o bloco de gelo está a 0 graus e eu vou colocar calor nele e não vou querer que ele mude, ele vai continuar a 0 graus depois que ele virar água, se não houve mudança na temperatura, então todo o calor que for colocado nesse bloco aí durante esse processo vai ser um calor que vai fazer mudar o estado físico. Então vai ser um calor latente, né? Então a nossa continha fica desse jeito aqui. Então se ele tivesse falado aqui, por exemplo, ó, que esse bloquinho de gelo estava a menos 10 graus e iria chegar a 0 e depois ele iria ainda derreter, eu teria que pensar em fazer 2 partes, né? Uma primeira parte aonde eu faria essa continha, ó, com a mudança da temperatura de menos 10 até 0, então colocaria uma variação de 10 graus aqui, ó, e ia encontrar a quantidade de calor que foi necessária para aumentar a temperatura dele, e em seguida, né, depois que chegasse na temperatura de 0 grau, ele teria que derreter, e aí eu passo para essa outra conta. Isso nós vamos fazer nas próximas aulas aí. Mas nessa aula, então, nesse exercício dessa aula, a gente só vai se preocupar com a mudança do estado, né? Só está acontecendo a mudança de estado. Então, nossa continha fica bem simples, ó. Eu tenho uma massa de 600 gramas de água, não há variação de temperatura, então a quantidade de calor é latente, eu quero saber a quantidade de calor, né? E o latente aqui é uma quantidade de calor latente de fusão, porque está acontecendo uma mudança do sólido para o líquido, né? E ele não fala aqui, mas a gente tem a tabelinha aqui do lado, né? E nos exercícios, se não for água, ele vai falar para a gente, tá? Então a gente sabe que o latente de fusão da água é de 80 calorias para cada grama, quer dizer, o tanto que precisa, né? 80 calorias para derreter cada grama de gelo, né?
Então, bem simples aí, a quantidade de calor latente, né, que vai ser necessária aí nesse exercício é ml de fusão, né, nesse caso aí. Então, a quantidade vai ser 600 gramas e cada um desses 600 gramas vai precisar de 80 calorias para derreter. Então, só fazer a continha, 8 vezes 6 aí é 48, com mais 3 zeros aí, 48 mil calorias. Se a gente quiser escrever também como 48 quilocalorias, né? Bem interessante usar o prefixo aí K, que simplifica a notação, né? Torna ela mais fácil de escrever, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, ó, hoje, né? E vou pedir para vocês fazerem os 3 exercícios da aula, são só 3, então tem que fazer bonitinho, caprichadinho aí. Exercícios do 531, é o 531, 532 e 534. Os 3 exercícios, tá? Então, exercícios da aula 9, todos. Tudo bem?